nosso segundo ano do Colégio Elite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia. E eu sou o professor Kleber e já lhe convido para abrir seus módulos na página 166. Vamos lá? Vamos dar uma conferida no nosso módulo, página 166, para iniciarmos o nosso estudo quanto à filosofia da ciência. Já de início, nossas redes sociais para que você possa tirar as suas dúvidas e nós possamos ter um feedback mais rápido quanto ao aprendizado, ok? Então, para iniciarmos os nossos estudos, está aí o seu primeiro capítulo aí, na verdade é o capítulo número 7, né? O primeiro tópico é esse aí, que fala sobre a história da ciência, da antiguidade a Galileu. É um único período nós vamos estudar aqui, tendo em vista que a filosofia da ciência abrange um período muito maior. Diversos outros filósofos, cientistas, nós vamos acabar debatendo aí em meados do capítulo 8 e 9 e também o capítulo 10. Mas já para iniciar este capítulo, tem uma pergunta aí no seu módulo, que é o você sabia? Você sabia que a ciência estuda a si mesma? É verdade. Durante muito tempo, os cientistas eles têm buscado respostas para os problemas da humanidade. É bem verdade que em todo procedimento científico, seja ele observacional ou seja ele experimental, toda a ciência tem buscado resposta sobre as suas próprias indagações. É bem verdade que os equipamentos, né, e os métodos utilizados durante toda a história não foram iguais. Tivemos, desde os pré-socráticos até os nossos dias, uma evolução na busca por esse conhecimento científico, seja com instrumentos ou apenas pelo método da observação, a ciência esteve sempre presente no nosso meio. E é sobre esse ponto da filosofia da ciência que nós vamos iniciar os nossos estudos, ok? Algumas considerações, algumas propostas ou pontos de consideração sobre o nosso estudo. Primeiro ponto, aí a primeira proposta que já coloco para vocês, seria que a ideia desse estudo, ela serve para buscar retratar o caminho que a ciência seguiu em sua evolução na questão do surgimento da ciência moderna em contraste com a clássica. Nós vamos observar que existe uma pequena diferença aqui do surgimento da ciência moderna e o contraste com a filosofia clássica, porque lá nos clássicos e pré-socráticos, o método era pelo método da observação, enquanto na ciência moderna existia uma experimentação, ou seja, utilização de equipamentos para buscar respostas no campo científico. Um segundo ponto de análise seria analisar alguns autores sobre a prática científica. O capítulo 8, por exemplo, vai falar sobre Thomas Kuhn, cientista, Karl Popper, no próximo módulo, e assim sucessivamente, estudando alguns métodos científicos de teóricos da área da ciência, para que nós possamos conhecer mais sobre a filosofia da ciência. A proposta de estudo ainda quer dizer estudar de que modo a ciência grega representou a saída do pensamento científico de um pragmatismo estrutural para a formulação de uma ciência teórica. É verdade. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse terceiro tópico. E o quarto tópico, como as mudanças operadas pelo período histórico denominado Revolução Científica redimensionaram o valor dado à experimentação e a uma ciência indutiva. Essa ciência indutiva, essa é uma característica, a indução, o método indutivo, que é exatamente partir de investigações particulares até alcançar uma resposta geral. Essa é uma característica da ciência, ok? Mas vamos lá. Dando continuidade aos nossos estudos, ainda na página 166,
temos aí no tópico 2 a ciência pragmática. É bem verdade que o nosso histórico sobre o campo científico durante toda a história esteve presente a ciência. Desde o começo da humanidade, a ciência com os métodos, por exemplo, de técnicas de feitura de fogo, construção de armas para caça, pesca, né, sobrevivência, construção de casas, olha aí, palácios para proteção. Temos também a presença de irrigações no Egito, no Antigo Egito, essa ideia de fazer essas irrigações para trazer algum benefício para uma comunidade. Também técnicas de medicamento, de mumificação, construções, diversos palácios suméricos, veja suas formas geométricas, também encontra-se aqui a estrutura da geometria tomando conta do campo científico. E isso aconteceu em um tempo clássico, antigo, onde a presença da ciência era notória naquela época. Você vai perceber também que a ciência sempre existiu. Mas o que é que fazia com que essa ciência na Grécia tomasse proporções gigantescas e fosse objeto de análise por todo o mundo? Exatamente, porque na Grécia ele acabou fazendo uma separação das ideias mitológicas para ideias teóricas, catalogadas, escritas, racionais. Isso era o que chamava a atenção no mundo sobre o avanço da ciência na Grécia. Muito bem, percebam ainda que do mito para a ciência, o mito tem proporcionado diversas histórias ou narrativas. Por exemplo, todos vocês sabem que a mitologia ela utiliza uma narrativa para se contar uma história criativa, imaginativa, lúdica, mas sempre com base em uma verdade. Por exemplo, o mar, né, as árvores, o céu, toda a estrutura dos raios, né, os efeitos da natureza foram divinizados. A mitologia personifica essa ideia dos efeitos da natureza para que pudesse narrar uma história e poder contar uma realidade sobre o que estava acontecendo, principalmente utilizando o campo científico, porque nós não podemos descartar que o mito ele serviria e foi utilizado como uma forma racional. Só quem criaria um mito utilizava um raciocínio muito criativo para explicar uma realidade. Isso era fato. Porém, essa mitologia, como já vem sendo explicado em várias outras aulas, a mitologia em si, ela só prevalecia em sociedades que não tinham escrita. E com a presença do logos, da razão em si, olha a escrita aí, com a presença da escrita, comiforme, várias outras escritas que foram surgindo, né? Com a presença do comércio, o avanço do comércio, o contato com outras culturas, o surgimento do alfabeto, a razão, o logos, a busca por uma verdade mais teórica, investigativa, foi tomando conta e o mito foi ficando em desuso. Então, essa passagem contribuiu e ampliou os estudos científicos usando a filosofia, o logos. Veja só, a filosofia, então, adentra no cenário entre os pré-socráticos. A ciência teórica dos pré-socráticos, elas estavam focadas na utilização da observação. O campo científico para os pré-socráticos era apenas observação. Então, o que eles estudavam, por exemplo, sobre a origem do universo, estudar sobre a origem do universo, todos eles utilizaram o método de observação. Um dos primeiros cientistas que pode ser considerado seria Tales de Mileto. Vocês conhecem que existem diversos e inúmeros pré-socráticos. Porém, Tales de Mileto foi consagrado como um dos primeiros cientistas pré-socráticos. Por quê? Pelo método da observação, ele disse que a água era a substância da natureza pela qual tudo passou a existir. É bem verdade que entre os pré-socráticos existia um estudo quanto à physis. E o que era essa physis? Era o arquê. Esse arquê, o arqué,
era exatamente o princípio, era exatamente a origem. E a origem de todas as coisas, para Tales de Mileto, era a água. A physis era a natureza. Tudo que existia no universo da natureza era objeto do estudo. Por exemplo, o próprio homem, o próprio ser humano, ele era parte dessa totalidade da natureza. Era objeto do conhecimento. Poderia entrar também no estudo do campo científico. Porém, Tales de Mileto, ele destaca a água como a substância primordial da natureza pela qual tudo passou a existir. Não só ele, mas Demócrito, por exemplo, da escola da pluralidade ou atomista, defendia que o átomo, pelo método da observação, ele disse que o mundo surgiu a partir do átomo, uma substância indivisível naquela época. E nós sabemos que hoje, com o avanço da ciência, o átomo se divide pelo menos em 3 partes, que vocês conhecem muito bem, não é verdade? A filosofia, então, ela se desloca a origem da physis para outro lugar que não pertence tanto mais à divindade, mas ao logos, à razão. Deixa-se de acreditar nas divindades e passa a acreditar agora na racionalidade. Há uma busca exatamente frenética pela verdade. Ok? Então, a ciência teórica dos pré-socráticos constitui exatamente na racionalidade e o método da observação. Guardou isso? Muito bem. O próximo tópico, nós vamos observar que nós saímos dos filósofos pré-socráticos e a ciência ela está avançando. Nós estamos agora no campo dos filósofos clássicos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos esses 3 filósofos tinham como método científico o uso da racionalidade. Sempre vai ser assim. O rompimento da ciência com explicações do senso comum era categórico. A ciência platônica, a ciência socrática, a ciência aristotélica tinha uma grande importância porque se libertariam das explicações baseadas no senso comum, ou seja, tradicionais, supersticiosas, que poderiam não trazer uma verdade na íntegra. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram ou valorizaram o método. Olha aí no segundo tópico, está marcado de azul. Método. Todos esses 3 filósofos destacaram o método e a criação de uma estrutura de testes. Então, o método, o que é que significa um método? Traçar um caminho para chegar em um objetivo. Essa é a ideia do método. De forma racional, esses filósofos conseguiram, então, criar de forma sistemática a base de um conhecimento científico. Terceiro ponto, eles propõem ainda a existência de verdades puras, e guarda isso aqui, ó, universalmente válidas, ou seja, uma característica da ciência. Primeiro, buscar verdades puras e outra, trabalhar com uma linguagem universal. Essa é tipicamente característica da ciência. Método, verdades puras e trabalhar com uma linguagem universal válida. Platão, então, leva a ciência para um outro caminho, o da busca pelos universais. Ok? Aristóteles não pensa diferente, segue a mesma linha de raciocínio racional de Sócrates e Platão e aprofunda isso de uma forma sistematizadora. Já mencionei isso em outras aulas, dizendo que Aristóteles ele é o mestre da sistematização, da organização. Então, Aristóteles disse que tudo o que existe possuiria em sua substância 2 tipos de atributos. Quais são? Os essenciais e os acidentais. Os essenciais nada mais é do que a essência pura daquele objeto. O essencial é o que é e o que existe de atributo universal. É o que caracteriza aquele objeto na íntegra. O acidente ou substâncias acidentais
são atributos externos. Isso pode variar. Por exemplo, o que são atributos externos acidentais de uma maçã? Ela tem o cheiro, tem o sabor, tem o formato, tem a cor. Tudo isso são acidentais. Existem maçãs de diversas cores, mas sempre vai existir a essência maçã, que não vai mudar. Essa é uma questão sistematizada de Aristóteles. Também ele fornece explicações acerca das causas das substâncias, já mencionadas aí em cima. Ele é do método observacional. Olha o detalhe, não é experimental, mas é observacional, assim como os outros anteriores de Aristóteles. A física é composta de elementos que são evidências. E baseado nesses elementos que são evidências, ele desenvolveu duas teorias que, a princípio, elas foram superadas, mas naquela época Aristóteles se consagrou como um dos grandes cientistas da época, criando a teoria dos movimentos naturais e também uma defesa do modelo geocêntrico e a hierarquização do universo em duas realidades. O supralunar, quer dizer a parte celeste, né, do céu, e a sublunar, que quer dizer a parte terrestre. Então, esse método visto por Aristóteles, método observacional, foi utilizado não só por Aristóteles, se tornou um grande cientista na época, mas também foi usado pelo período anterior, o próximo período, que é o período da Idade Média. Aqui está a Idade Média. A Idade Média sofreu grande influência de Aristóteles. Já é um período depois. Aristóteles se consagrou como cientista naquela época, veio com uma ideia sobre a ideia de quem estaria no centro do universo. Ele trouxe também o geocentrismo, juntamente com Ptolomeu. Então, o geocentrismo e de Aristóteles e Ptolomeu prevaleceram na Idade Média, influências árabes, o próprio Aristóteles e a ciência clássica, tudo isso desencadeou um pensamento científico adotado pela Igreja. Na escolástica, São Tomás de Aquino adotou também esse princípio. E olha a dificuldade, porque quem fosse contra os princípios científicos da Igreja poderiam ser condenados e morrer na Inquisição. E foi isso que aconteceu, porque a revolução científica ela vai ser exatamente o ponto em que houve a discordância desse pensamento que se tornou tradicional. Qual era o pensamento tradicional? Que na Idade Média a Terra estava no centro do universo. Veja aqui, na Revolução Científica, o procedimento e a conversa muda, porque agora, né, surge aí com Leonardo da Vinci apresentando essa obra magnífica aí do homem vitruviano. Esse homem representa o relativismo, o avanço do relativismo, do ceticismo, da questão relativista. Então, aqui, os astros, né? O universo em si, ele era composto, né? Por todos esses planetas que vocês estão vendo aí. Os astros começaram a ser observados de forma mais empírica com Galileu Galilei, e Galileu Galilei foi o personagem principal dessa revolução científica. É claro que ele teve orientações de Nicolau Copérnico em 1543. Nicolau Copérnico teve uma grande influência. Galileu Galilei passou a utilizar a luneta como instrumento científico, ampliando o método da observação. Ele não ficava só na observação, ele ampliou o método dessa observação, utilizando instrumentos e acabou unindo a física com a matemática. A física e a matemática, então, estiveram unidas. Veja que ainda surge um elemento símbolo da revolução científica,
que é esse instrumento aí que vocês podem ver, que é chamado de ponto vernal. E o que é que significa o ponto vernal? Que em astronomia, o ponto vernal é o ponto da esfera celeste determinado pela posição do Sol, quando esse, movendo-se pela eclíptica, cruza o equador celeste em proximidade ou no dia 21 de março, determinando o equinócio de primavera para o hemisfério norte e o de outono para o hemisfério sul. O que é que significa isso aqui? É que esse ponto vernal ele vai apresentar uma nova estrutura de pensamento. Qual? Enquanto Aristóteles apresentava a ideia do geocentrismo, que era exatamente a Terra no centro do universo, Galileu Galilei apresentava, a partir desse ponto vernal, a questão do heliocentrismo, dizendo que o Sol estaria no centro do universo e ao redor do Sol giraria todos os outros astros. Física e matemática se unem para dar resposta ao mundo. Veja que agora, na sua página 168, no tópico 8.2, vai falar sobre algumas defesas ou intenções de Galileu. Galileu, então, ele defende como ele é o principal representante do método experimental. Olha que não é só mais uma ideia de observação, há uma experimentação aqui. Tem resultados dessa revolução. Ele defendia que a matemática era a linguagem mais universal entre as conhecidas. Por isso deveria ser a base do conhecimento científico. Então ele pega a matemática, ele pega destaque para a matemática, porque a física já tinha, a physis. Então ele pega a matemática, une com a física, transformando isso em uma linguagem mais universal, adota o método experimental. E ele tem isso como resultado em dois outros filósofos da sua época e posterior também. O Johann Kepler, que vai defender que as órbitas celestes eram regidas pelas leis matemáticas e seguiam as bases da geometria terrena, e Giordano Bruno, que reconheceu a ideia de um universo infinito. Giordano Bruno não se preservou como Galileu Galilei, porque Giordano Bruno, o jovem Giordano Bruno, pegava seus livros e manuais e saía e ia falando para todo mundo aquilo que ele acabou de descobrir. Foi pego pela Inquisição e foi queimado na fogueira. Porém, Galileu Galilei teve que lutar contra o ceticismo moderno. Mas, mesmo assim, a igreja o perseguiu, pediu para ele negar as suas teses, que não era para ele defender mais a questão do heliocentrismo, porque ia de encontro à defesa da igreja, que defendia o geocentrismo. Galileu, por exemplo, pediu então um tempo e disse que ia preservar um pouco a sua vida e ia negar a sua teoria. Ele assinou um tratado dizendo que realmente a teoria dele não prevalecia, o que prevalecia era a teoria da Igreja Católica, mas ele saiu da reunião dizendo: mas a Terra gira. Mesmo ele assinando o papel lá, o documento, ele saiu da reunião dizendo que a Terra girava. Mesmo assim, ele negou. Os seus livros foram colocados no index, lugar de livros proibidos para a Igreja Católica, e depois de 300, tem uns que falam que é 500 anos depois, eu vou ficar com 300 anos depois, o Papa João Paulo II afirmou no Vaticano que Galileu estava certo e revelou que o heliocentrismo era exatamente o método de ter sido adotado como um caminho verdadeiro para a aplicação da ciência. Vocês sabem também que essa teoria do heliocentrismo já vem sendo derrubada por outros e outros cientistas mais modernos. Mas até então, a revolução científica é marcada por exatamente esse período. Ok, queridos? Então, fica a dica aí. Revolução científica na lata. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Fica essa questão aí para vocês, né? Meu tempo está se esgotando, mas tem um exercício conceitual que é a primeira questão. Podemos afirmar
que uma das principais mudanças implementadas pela física moderna foi? Dá uma pausa no vídeo que você vai marcar a correta. Vai lá, 30 segundos. Muito bem. Letra A. A transição de uma física qualitativa focada na observação pura para uma física quantitativa focada na experimentação. Muito bem. Olha aí. Sai da observação e passa para a experimentação. Valeu, gente. Olha só. A palavra de hoje fica aqui, ó, criatividade. Valeu, gente. Um forte abraço. Espero vocês na próxima aula, agora só com assuntos de filosofia da ciência. Forte abraço. Tchau.